Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $27.600. Bitcoin que luta para se segurar depois de um payroll bem mais forte do que o esperado. Isso é bom para a economia, mas ruim para ativos de risco e especialmente para o Bitcoin. Vamos tentar entender o que está acontecendo e eu também vou te passar a minha perspectiva de curto, médio e longo prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu tenho um recado muito importante se você é nosso aluno ou ex-aluno, tá? Como parte do nosso compromisso em sempre aprimorar o seu curso vitalício, eu subi hoje 10 aulas novas para vocês aproveitarem, tá? E para mim não poderia haver momento melhor para vocês estudarem, tá? Esse momento tá todo mundo desanimado, ninguém quer nada com Bitcoin, esse é o momento de você estudar. Entendam que essas aulas, elas estão mais ligadas a longo prazo e renda passiva, porque a gente vai lançar um projeto mais ligado aos investimentos num futuro próximo. Então você vai ter aulas aqui de reserva de emergência, de portfólio eficiente, caixa infinito, expectativas no mercado, os momentos do mercado, euforia, desespero, negação, renda passiva dentro de exchanges. No futuro a gente vai ter também aulas de renda passiva descentralizada, indicadores técnicos e nosso trade system no longo prazo, também indicadores de sentimento e também falando um pouco de curto e médio prazo. Então são várias aulas importantes aí, em especial para quem pensa em investir, comprar e vender Bitcoin nos momentos corretos, beleza? Então se você é nosso aluno ou antigo aluno, fica aí a sugestão e também aviso aqui que em breve a gente vai ter esse lançamento para um projeto mais de longo prazo, para quem quer realmente investir nos momentos corretos e realmente atingir aí a liberdade financeira com o Bitcoin no próximo ciclo. Beleza, caras? Então, tendo isso em vista, vamos aqui para a nossa análise do Bitcoin. Vamos começar a partir de uma análise técnica, tá bom? Na nossa análise técnica, a gente já vamos começar aqui no 4 horas, tá bom? E no 4 horas, para mim, a situação é bem clara. A gente deixou um candle muito feio aqui ontem e hoje a gente está deixando um candle bonito, né? Então a gente meio que fica indeciso e preso nesse range aqui. Para onde a gente romper, a gente deve ter a continuação da tendência, né? Ou dessa tendência de alta no curto prazo, ou de uma reversão dessa tendência aqui, que a gente realmente poderia ter problemas, tá? Na minha visão, a gente está meio que numa no trading zone para o Bitcoin. Eu só vou ficar de olho realmente se a gente tiver uma queda muito feia para ir mais próximo dos 26, aqui potencialmente a gente vai ter compras de longo prazo no Bitcoin e principalmente em altcoins. Esse meio do caminho aqui, cara, eu acho que tá uma briga ferrenha e eu não tô tomando grandes decisões de venda ou de compra no Bitcoin assim, tá bom? Eu acho que faz mais sentido olhar talvez para trades, tem altcoins boas para fazer trades. O Bitcoin aqui, cara, é melhor esperar ele sair desse range aqui, para aí sim a gente ver se a gente tem as probabilidades um pouco mais claras. Tranquilo? Hoje a gente teve aí, né, um payroll saindo, cara, e o payroll vem muito mais forte do que o esperado, né? Esperava-se 170 mil vagas de emprego criadas e foram criadas 336, cara. É quase o dobro, né? E isso é até bom, pô, mais empregos sendo criados, a economia tá forte e dificilmente vamos ter uma recessão. Mas, primeiro, cara, realmente toda essa questão da dívida nos Estados Unidos, todos os problemas que a gente sabe que existem, não descartam totalmente essa recessão. Eu não descarto mesmo que a gente pode ter uma recessão nos Estados Unidos. Então o mercado ainda fica um pouco indeciso com isso. E pior, caras, o mercado fica com medo de que uma economia forte pressione o Fed a subir mais os juros. Então quando a gente olha na CME, caras, a gente viu realmente de maneira gritante subindo aqui a projeção dos analistas para os juros, né? Então, antes da reunião, na próxima reunião aí de novembro, tá 21% acreditava em alta, agora é mais de 30%. E em dezembro, aqueles que acreditam em alguma alta, antes eram 34%, agora já é 45%. Ou seja, mais pessoas acreditando que nós teremos alta na taxa de juros. Isso é ruim para o Bitcoin, é ruim para ativos de risco, tá bom? Então por isso, quando a gente lançou isso, cara, tudo despencou. O Bitcoin chegou aí nos 27.100, Nasdaq estava caindo mais de 1%, o S&P quase 1%, testando os 4.200. Só que, desde lá, a gente deu uma recuperada, né? Repara que o S&P 500 está caindo só 0,2, ou seja, chegou a quase nos 4.200 ali de novo, olha só. A Nasdaq está no 0 a 0,
inclusive fazendo um candle até legal, né? Depois dessa uma recuperação aqui, cara, não foi pouco não, tá? Olha só. 1,5% de recuperação aí. Isso, obviamente, ajudou o Bitcoin, né? O Bitcoin também, que teve esse movimento de baixa aqui, ó, tá se beneficiando desse respiro dos mercados. Porque os mercados estão um pouco esquizofrênicos mesmo, galera. A turma não sabe se fica feliz porque a probabilidade de recessão terminou ou se fica triste porque o Fed vai ter que aumentar mais os juros. E se o Fed aumentar mais os juros, aumenta a probabilidade de recessão. Então a galera realmente tá confusa, cara. E não que não seja confuso, é confuso pra cacete o que tá acontecendo na economia atualmente. E nunca se esqueçam, galera. É por isso que a gente compra Bitcoin. Eu vejo a turma falando, 33 trilhões de dívida, vai tudo colapsar. Cara, será que a gente esqueceu porque a gente comprou Bitcoin? A gente comprou Bitcoin justamente porque a gente acredita que o que o governo dos Estados Unidos, em especial todos os governos, estão fazendo com o dinheiro é uma irresponsabilidade. Então você vai usar uma dívida impagável e que está crescendo exponencialmente nos Estados Unidos para falar para não comprar Bitcoin, cara? Para mim é um pouco contraditório isso aí, e é justamente por isso que a gente investe em Bitcoin. É justamente por isso que a maior parte da nossa carteira está investida em Bitcoin e criptomoedas, é o ativo que a gente mais tem. É justamente para nos proteger do que o governo, do que o Fed, do que a SEC está fazendo. Beleza? Então nunca se esqueça disso. Tranquilo. Então, tendo em vista toda essa situação indefinida no mercado, a gente fica de olho para esse range do Bitcoin. Falando um pouco sobre o sentimento, a gente tem, novamente, caras, muita venda, mercado, depois muita compra. É aquela armadilha para os dois lados. Então a gente meio que continua num cenário neutro aqui no Bitcoin. Um long short ratio também num cenário neutro em 1.3. A gente vê que a gente até tentou fazer o rompimento hoje mais cedo, né? Mas quando a gente caiu, olha só, também teve queda no Open Interest, não teve aumento no Open Interest na queda. E a gente subiu também sem aumento, ou seja, indefinição, consolidação infinita, tentar operar rompimento nesse tipo de mercado é suicídio. Então a gente precisa do quê? Ou do preço passando dos 28.100 ou perdendo os 27 mil dólares com força, com melhora desses indicadores. A partir daí a gente poderia olhar para operar um rompimento ou coisa do tipo, tá? No momento, o ideal é você tentar operar essas armadilhas. Muita gente vendeu, você compra. Muita gente comprou, você vende. Basicamente, ok? Mas você precisa ter uma estratégia um pouco mais elaborada do que isso, né? A estratégia de Hunter, por exemplo, que a gente opera todo dia no escritório, é um bom exemplo disso. Inclusive, né, se você ainda não conhece o nosso escritório, tem o QR Code aqui para você conhecer a Belo Trade Investimentos. Vamos lá, caras. Então, continuando, né, falando um pouquinho mais sobre aqui as ordens das instituições, deixa eu ir para o curto prazo. E no curto prazo eu destaco alguns pontos, caras. A gente tem ainda a ordem nos 27, ok? Então essa região próxima dos 27 aqui é uma região de suporte. Se o preço perder aqui, eu começo a ver problemas na tendência. E a gente tem ordens aqui até os 28, tá bom? Um pouquinho aqui nesse curto prazo, ó, nos 27.700 e nos 28 ali. Então não são ordens tão grandes igual a gente tem abaixo, mas basicamente tem algumas ordenzinhas. Passou dessa região, caras, um teste um pouco mais próximo ali dos 29 seja provável, beleza? E aí depois dos 29, se a gente chegar lá próximo dos 30, aí você vai ver eu discutindo possíveis vendas no Bitcoin, tá bom? Agora eu nem cogito, nem venda e nem compra, né? Então venda só se chegar próximo dos 30, compra só se a gente for abaixo dos 26, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê. Isso eu falo no longo prazo, né? No curto prazo a gente pode ter oportunidades e vocês sabem, eu vou atualizando vocês aqui nos vídeos também com as oportunidades de curto prazo. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê. E se você é aluno, caras, eu sei que não tá sendo um momento fácil no mercado, mas não desanima, cara. Tem 10 aulas novas aqui para você consumir conteúdo de longo prazo, para você entender os ciclos do Bitcoin e isso é só o começo, tá bom? A gente vai ter muito mais conteúdo de DeFi, de stakes descentralizados, conteúdos também ligados à análise técnica e de sentimento de longo prazo. Então é só o começo de vários conteúdos novos. Então se anima aí e pega esse final de semana aí para você começar a fazer as aulas novas. Valeu? É isso, um forte abraço. E se você não é aluno do projeto, fica atento que em breve a gente vai ter um lançamento. Um forte abraço e a gente se vê.